Brigadeiro Botelho, do Ministério da Defesa. Meu cordial boa tarde aos senhores ministros, senhores presentes, boa tarde. O Ministério da Defesa foi acionado para cumprir a missão de apoio aos órgãos de saúde, os órgãos de segurança pública, desde o dia 20 de março. Com essa missão, o ministro estabeleceu a diretriz de execução para as Forças Armadas por intermédio do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Nós nos organizamos, dado a capilaridade das Forças Armadas em todo o território nacional, nós nos organizamos em 10 comandos conjuntos e um comando conjunto permanentemente ativado, que é o Comando de Operações Aeroespaciais da Força Aérea Brasileira. Dessa maneira, nossas ações iniciais foi o contato com as autoridades de saúde e segurança pública dos estados e municípios para identificar as demandas dos estados e municípios no esforço nacional de combate ao Covid-19. E, desde então, várias ações estão sendo desenvolvidas pelas Forças Armadas. Dentre elas, podemos destacar apoio à vacinação contra a gripe. Apoiamos alguns estados contra a vacinação à gripe, a desinfecção e descontaminação de áreas de maior circulação, sejam em metrôs, rodoviárias, estações de BRT, onde nós fizemos esse tipo de trabalho, utilizando a expertise que nós temos, equipes de DQBRN, que é a Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear das Forças Armadas. Fizemos inspeções navais, onde foi demandado, campanhas de conscientização também, apoio à distribuição de cestas básicas, montagem de barracas, montagem de hospitais de campanha dos estados e municípios. Utilizamos também equipes das Forças Armadas especializadas na triagem de pessoas para serem encaminhadas à rede hospitalar dos estados e municípios, apoio ao controle das faixas de fronteiras, em apoio à Polícia Federal e aos agentes de aduana e de imigração, assim como também apoio aos portos e aeroportos nesse tipo de controle. E, enfim, fizemos também capacitação de agentes para a defesa biológica e química, desinfecção e descontaminação de áreas também, a capacitação dessas pessoas. E um grande trabalho que é feito pelas Forças Armadas é o apoio logístico ao Ministério da Saúde também, nas suas demandas logísticas de transporte, seja marítimo, terrestre ou aéreo, para todos os locais do Brasil, de todo tipo de insumos de saúde. Então, em resumo, essas são as atividades desenvolvidas pelas Forças Armadas. Muito obrigado, senhores. Boa tarde. Senhores, me desculpem, é a coordenação. Agora o ministro Mandetta, por favor. Muito bem, boa tarde a todos. Esse novo formato, aqueles que estão acostumados com o formato dos últimos 60 dias dos boletins epidemiológicos no Ministério da Saúde, entendam como um mesmo boletim, um momento do boletim, só que ampliado no término dos 30 dias entre o primeiro caso e os 30 dias, a gente dimensionou o problema. O problema ele extrapola muito o tamanho do Ministério da Saúde para a solução do problema. Então, a partir de agora, começa um conceito ampliado de coordenação e controle das ações, num formato em que o Ministério da Saúde muitas vezes fará demandas que hoje estão sobrecarregadas no Ministério da Saúde e que esse comitê operacional nos ajuda. Exemplo, estava aqui ao meu lado aqui o ministro Tarcísio. O ministro Tarcísio está com o celular dele ali em tempo real, porque acaba de pousar o avião com os kits que vieram, que a gente fez com a Vale. Então esse avião chega. Se eu estivesse ainda só o Ministério da Saúde, eu teria muita dificuldade em mandar para os estados, já que a malha aérea, a logística aérea, que esse é um insumo que a gente quer que chegue rápido, nós na semana passada despachamos materiais de caminhão de São Paulo para o Pará, por exemplo, que levou 5, 6 dias para chegar. Então, começa então agora uma ação muito mais integrada, não só sobre essa dos kits, que vai ser um teste dessa
logística que está sendo organizada tanto pelo ministro Tarcísio quanto pela Defesa, junto com a Aeronáutica. Ela pode envolver aviões cargueiros, pode envolver os aviões de pequeno porte, pode envolver aviões dos estados, dos municípios. Acho que o Tarcísio pode dar um enorme de uma explicação sobre isso. O ministro André tem dado um apoio enorme na questão jurídica, que precisa também de ajustes, porque nessa semana nós tivemos abertura de fábrica que estava fabricando material de máscara N95, que nós estávamos tentando fazer para dar um pouquinho para cada um, e aí vem a ação judicial. Teve a fábrica de respiradores que estávamos construindo para fazer um pouco para cada um, veio o prefeito, fez ordem judicial. Essa situação se repete diariamente, requisições administrativas, requisições em que se pega rapidamente em primeira instância e às vezes não dá tempo. A AGU tem toda uma estrutura agora de diálogo com todos os tribunais permanentes, e aqui o agradecimento, já que tratou muito com o Ministério da Saúde, um agradecimento ao Supremo Tribunal Federal, à Procuradoria-Geral da República, à Câmara Técnica que trata dos direitos na área de saúde, que fez essa parceria e que agora o ministro André reforça esse diálogo para com todos eles. Eu acho que, do ponto de vista geral da mesa, o ministro Onyx, com a pasta de cidadania, tem um enorme desafio, que é como construir um manejo social para essas pessoas idosas, principalmente em favelas e comunidades. A gente tem dialogado muito dentro do governo, e eu tenho dialogado com os secretários estaduais e municipais, dentro do que é técnico, dentro do que é científico, dentro do planejamento, quais seriam as condicionantes, o que a gente precisa ter na saúde nesta semana, na outra semana, para que a gente possa imaginar qualquer tipo de movimentação que não seja essa que a gente está. Por enquanto, mantenham as recomendações dos estados, porque essa é, no momento, a medida mais recomendável, já que nós temos muitas fragilidades ainda no sistema de saúde, que são típicas não de faltas do Ministério da Saúde ou do governo. Lembro vocês, a China reabriu as vendas e as saídas de material tem 12 dias. Nesses 12 dias nós competimos com os Estados Unidos, competimos com a Europa, competimos com o mundo inteiro, já que lá concentra mais de 94% desses insumos. Eu sei da boa vontade de muitas pessoas para fazer um pouco, mas lá concentra a grande quantidade. Hoje nós conseguimos fechar a compra de 200 milhões de itens hoje. O mercado começou a se ajustar, já estamos com 92% da produção chinesa voltando ao normal. A gente imagina que nesse mês agora de abril, essa compra nós vamos testar o prazo de entrega. Eles têm até 30 dias para entregar. Nós vamos ver se isso vai chegar aqui com 5, com 10, com 15, com 20 ou com 30. Pode ser que para a gente colocar esse material aqui, pode ser que o ministro Tarcísio vai ter que fazer uma logística internacional. Pode ser que vai ter que mandar cargueiros lá na China para pegar esse material para voltar. Então isso agora, após a assinatura desse contrato, aí a coisa pode andar. Hoje, o nosso maior desafio no Ministério da Saúde, tenho certeza de todos os ministérios, é a burocracia estatal, típica da estatal, que tem que ter e que a gente preza muito, mas que para tempos de emergência, entre aprovar uma MP com recursos adicionais, como foi votado lá no Congresso, e esta MP literalmente se transformar num empenho para que a gente possa empenhar esses valores, são sempre valores altos, e pagar e poder andar, demora. Os fornecedores da China, eles querem receber contra a entrega.
que é uma coisa atípica também. Então, a Embaixada do Brasil na China vai fazer a conferência e fazer o pagamento. Nós estamos trabalhando com muita agilidade, mas precisamos de conforto legal para poder andarmos mais rápido, todos nós que estamos aqui. Nós temos uma série de outros itens, mas eu acho que, pelo que eu entendi, General Braga, a gente depois permanece para que o Wanderson apresente o boletim, que é o consolidado das 24 horas, o Gabardo apresente as providências que tem em relação que foram tomadas, essa questão de abastecimentos. Então, eu acho que, em considerações gerais do que é a pasta saúde, que continua técnica, continua científica e continua trabalhando dentro do seu planejamento com os CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, e o CONASEMS, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, que aqui eu agradeço os dois presidentes que trabalharam o final de semana todo e trabalharam hoje e estão trabalhando no Ministério para que a gente possa ter o estoque nacional de leitos, o estoque nacional de insumos e para que a gente possa analisar as condicionantes do sistema de saúde para, na hora certa, podemos dar um passo à frente em relação à economia. Muito obrigado, ministro Mandetta. Então, deixando claro para os senhores, esse é o novo formato das conferências de imprensa no final da tarde, todos os dias, sempre com a presença de mais de um ministério, mas a constante presença do Ministério da Saúde, aqui todos os dias. Nós passaremos agora a 8 perguntas. Após as 8 perguntas, o ministro Mandetta permanecerá para aquele briefing diário que ele tem sobre a situação do coronavírus no país. Muito obrigado a todos.